Bem, nós estamos estudando o livro do profeta Jonas, estamos tratando da questão do governo de Deus, da soberania de Deus. Nós já vimos que Deus governa sobre o mundo físico, Deus governa sobre o coração desobediente do profeta e Deus governa sobre o coração dos ímpios. Hoje, em quarto lugar, nós vamos ver como é que Deus exerce o seu governo. O governo de Deus não é um governo despótico, não é um governo de corrupção, não é um governo neoliberal, não é um governo ditatorial. Deus exerce o seu governo, à luz do livro de Jonas, exercido, fundamentado na sua graça. O governo de Deus é um governo fundamentado na graça. Capítulo 4, nós encontramos a oração de Jonas. Uma outra oração, a segunda oração. A palavra de Deus havia sido pregado para Nínive. Pelo poder de Deus, Nínive acreditou, creu na palavra, creu em Deus. Houve uma conversão nacional, um arrependimento nacional. E a Bíblia diz que por conta desta conversão nacional, Deus retirou o juízo. Deus ofereceu perdão àquela cidade. E aí o capítulo 4 começa assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Jonas está dizendo para Deus que ele não quis pregar a Nínive, porque ele sabia que Deus é um Deus clemente, é um Deus cheio de misericórdia, é um Deus cheio de graça. Que Deus exerce governo, mas que o governo dele não é aquele governo truculento, só de juízo, de julgamento, mas é um governo fundamentado na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia. Jonas é o primeiro profeta que eu vejo na Bíblia que fica triste quando há conversão. A maior alegria de todo profeta é você ver pessoas se convertendo, pessoas se arrependendo, né? Um quebrantamento nacional. E isso, em vez de ser motivo de júbilo, para Jonas é motivo de tristeza. Porque sendo ele extremamente nacionalista e provavelmente legalista, ele queria que Deus apenas exercesse juízo e como fruto do seu juízo Nínive fosse destruída. Mas Jonas conhecia bem o Deus a quem ele servia. E ele sabia que o Deus a quem ele servia é um Deus cheio de graça. Do versículo 6 até o final do capítulo 4, no versículo 6 ao 11, Deus vai dar uma lição em Jonas, mostrando para ele a razão da sua compaixão. E aí então tem a história da planta que nasceu, cresceu, fez sombra, e Jonas ficou muito feliz com aquilo. Aí no dia seguinte Deus manda um verme que come lá a raiz da planta, ela morre, seca, e Jonas fica muito triste, muito aborrecido. E então Deus pergunta para Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E Jonas respondeu: é claro que é razoável até a morte. E aí Deus diz para ele: Jonas, você tem compaixão de uma planta que te não custou trabalho algum, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre mão direita e mão esquerda? Jonas, o meu governo é exercido pela compaixão, pela graça. Eu não trato as pessoas por aquilo que elas merecem. Eu sei que elas não suportariam o meu juízo. Se eu fosse tratá-las pelos méritos, com certeza todo o planeta seria destruído. Deus sempre tratou, Deus sempre agiu fundamentado na sua graça. Quando Adão e Eva pecaram, claro que Deus exerceu juízo. Eles pagaram pelos erros que eles cometeram. Eles perderam a vida eterna que eles tinham, eles passaram a ser mortais. Eles foram expulsos do paraíso. Eles teriam que agora trabalhar no suor do rosto. A Eva seria acrescentado dores ao parto. Mas Deus não exerceu apenas juízo, ele foi gracioso. Ele fez roupa para eles. Roupa boa, roupa de couro, não aquela folhinha com a qual eles estavam se cobrindo. E Deus fez um pacto dizendo: do ventre da mulher há de nascer aquele que há de esmagar a cabeça da serpente.
E desde então, durante toda a história da humanidade, desde Adão até o último dia, quando Cristo há de voltar, o governo de Deus é fundamentado na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia. E o governo de graça de Deus, ele nos ensina duas lições. A primeira lição é que a graça que Deus nos oferece custou muito caro para Ele. Para que Deus possa governar-nos com graça, com misericórdia, alguém tem que pagar o preço. Eu não paguei. Você não pagou. Então quem pagou? Ele próprio pagou. O próprio Deus pagou. Quando Deus disse, do ventre da mulher há de nascer aquele era Ele mesmo. Quando Ele disse para Abraão, que estava ali oferecendo o seu filho em sacrifício, basta, não estenda a mão contra o seu filho. E Abraão então viu um cordeiro preso num arbusto e sacrificou aquele cordeiro era ele, era o símbolo dele. Ele haveria de nascer, ele haveria de se tornar homem, ele haveria de vir a este mundo e ele veio. Paulo diz que ele se tornou homem, ele deixou a sua glória, ele se esvaziou, ele se humilhou, assumiu a forma humana, na figura humana se fez servo, foi até a morte de cruz. Ele pagou a minha dívida, a sua dívida. Ele se tornou pecado por amor de nós, se tornou maldito em nosso lugar. Ele deu a sua vida, morreu a nossa morte, para que pudesse oferecer na sua morte e ressurreição a vida eterna, a vida abundante. Custou muito caro para Deus. Para mim e para você a salvação é de graça. Mas para Deus custou a vida e a morte do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Imagine o pai oferecendo o seu único filho. Imagine o filho ter que se fazer homem, ter que abrir mão da glória, ter que se fazer humano, se fazer pecado, se fazer maldito. Imagine o santo ter que se fazer pecador por amor de nós, mas ele se fez para que ele levasse sobre si todas as nossas iniquidades, todo o escrito de dívida que era contra nós, ele o encravou no madeiro, para que agora a justiça de Cristo, o perfeito, o santo, seja imputada a nós, e agora justificados mediante a fé pelo sacrifício de Cristo, tenhamos paz com Deus. Não sejamos mais bastardos, inimigos, filhos da ira, mas agora sejamos filhos de Deus, amigos pelos quais Jesus Cristo deu a sua vida. Sim, queridos, a primeira lição deste governo gracioso de Deus é que este governo gracioso foi muito caro, custou muito caro para Ele. Ele não nos oferece graça de graça, Ele nos oferece graça pelo sacrifício, pela morte de seu Filho Jesus Cristo. E a segunda lição que o governo gracioso de Deus nos ensina é que esse governo de graça tem que ser compartilhado. Eu e você não podemos ser como Jonas. A gente não pode fugir da nossa responsabilidade. A gente não pode se omitir da nossa obrigação. A gente não pode ficar triste quando outras pessoas são alcançadas por esta graça. Sabe, eu já ouvi vários crentes dizerem, fulano de tal, quero que eles morram e vá para o inferno, aquela praga. Ele não merece ser salvo. E eu pergunto, você merece? Você merecia? Alguém merece? Ninguém merece. Paulo diz, todos nós éramos filhos da ira, como também os demais. Paulo diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Todos nós éramos assim. Fomos alcançados pela graça, fomos transformados pela graça. É incrível que Jonas não queria para Nínive o que ele experimentou. Ele experimentou da graça de Deus. Quando Deus o chamou e ele desobedeceu e ele foi jogado ao mar, ele deveria morrer ali. Mas Deus o poupou. Deus mandou o grande peixe o engoliu. 3 dias depois ele foi vomitado na praia do mar. E essa foi a causa dele não ter morrido. Deus o preservou. E Deus o chama uma segunda vez, dando a ele uma outra oportunidade. Ele não queria que Nínive tivesse a oportunidade que ele teve. E depois ele fica aborrecido porque uma árvore morre. E Deus diz, Jonas, você está aborrecido com uma árvore que não te custou nada e não queria que eu tivesse compaixão desta grande cidade. Então, queridos, o Evangelho, a graça de Deus é para ser compartilhada, é para ser pregado. Eu e você que fomos alcançados por esta graça, fomos alcançados por ela, mas essa graça não é minha, não é sua, não é para ser retida a nós, é para ser compartilhada. Como disse Cristo, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura.
Da mesma forma que o governo de Deus gracioso alcançou a minha e a sua vida, existem pessoas lá fora que não foram alcançados ainda por esse governo gracioso de Deus. E o que nós temos feito? Temos sido sal da terra, temos sido luz do mundo, temos sido pregoeiros da justiça, temos falado daquilo que Deus fez na nossa vida, temos levado este evangelho a outras pessoas, ou temos nos omitido como Jonas, fugindo, nos escondendo nos porões do navio? Que Deus nos ajude a levarmos este evangelho, esta mensagem, este governo gracioso de Deus, que custou muito caro para Ele, para que outras pessoas também sejam alcançados, sejam transformados pelo evangelho, pela morte e pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário.